utilizar a terra para a produção de alimentos é produzir mais na mesma terra. Para isso é preciso adequar maior número de espécies de alimentos de acordo com os elementos do clima e manipular o que estiver ao alcance do conhecimento científico, quais sejam criar o solo, dois, multiplicar a água doce no ambiente. Se todos os dias cresce o número de humanos na Terra, aumentando a necessidade de alimentação, enquanto a área de terras cultiváveis é limitada pela necessidade de recursos naturais, às vezes ausentes ou limitados, como é o caso dos desertos secos, como o Atacama, o Saara, como é o caso dos desertos úmidos, como a Antártica, os polos norte e sul, as geleiras. Com a redução de alimentos oriundos do mar, com a redução de alimentos oriundos do mar, do oceano, com a morte dos rios e esgotamento das fontes de água e lençóis de água subterrânea, com a modificação da água, das chuvas, no que diz respeito ao volume, ao pH, é empregar a tecnologia para disponibilizar de água doce, compatível com as necessidades de água das plantas cultivadas, sejam plantas de alimentos diretos da gente ou para alimentar os animais de carne, leite, ovos e mel. Multiplicar água doce e armazenar junto à lavoura dos 365 dias do ano. Essas são as medidas básicas para se produzir alimentos, o alimento da gente. O Brasil foi privilegiado em água doce, chuvas e terras agricultáveis. Ora, se 1/5 da população brasileira ingere menos de 1000 calorias na refeição diária, significa que as terras cultiváveis se esgotaram. A água da chuva não atende à necessidade da lavoura. 3. O clima foi alterado, tornando-se incompatível com a vida animal e vegetal e, portanto, incompatível com a agropecuária. Uma pequena porcentagem da comunidade acadêmica brasileira sabe que a cobertura vegetal é o 5º elemento da natureza, tal é seu comprometimento com o equilíbrio do clima. Porém, a maior parte da comunidade e o homem do campo agropecuarista tem a ilusão destrutiva de que para se fazer agropecuária é preciso eliminar completamente a cobertura vegetal nativa para impor sua massa vegetal menor que 10% da massa vegetal natural. Enquanto em todas as regiões do Brasil existiu uma massa vegetal permanente, o cultivo de lavoura e alimento do gado é temporário,
tem vida curta e não contribui com a melhoria do clima. Produzir conscientemente alimentos para a humanidade, não passar fome. É preciso produzir uma massa de alimentos dezenas de vezes maior do que o consumido, ou seja, maior oferta do que a procura. Como o clima tropical brasileiro ainda é possível transformar Brasil em celeiro de alimentos da humanidade, aumentando a produção sem danificar o clima, o ambiente. Mas cada lugar do Brasil tem seus valores ambientais particulares, que exigem adaptabilidade para a produção de alimentos. Se o Brasil está sofrendo desde muito com o consumo de água, consumo de solo, consumo de vida, significa que a formação do técnico agrícola ou o engenheiro agrônomo não corresponde à adequação de produzir alimentos. E se não houver uma mudança, a tendência do Brasil é fracassar na produção de alimentos. Para seus 213 milhões de habitantes, que necessitam de mais de 200.000 toneladas de alimentos por dia, enquanto que as plantas da lavoura precisam, em média, de 100 dias do plantio à colheita, ou para se reproduzir uma vez por ano, todos os anos. Já os animais se reproduzem em média com 60 dias de vida, ou se reproduzem uma vez por ano, fornecendo carne, leite, ovos, mel de nossa alimentação. Se para formar um membro da comunidade acadêmica são vários anos de estudo, e mesmo assim não estão habilitados a produzir satisfatoriamente alimentos na agropecuária e nos oceanos, há de se evoluir no sentido de se adequar para que possa ser técnico agrícola capaz de produzir alimentos em qualquer região do Brasil. Provocar uma evolução desse grupo está fora do alcance das universidades. Enquanto ao homem do campo não tem como fazer assimilar conhecimento na sua própria rudeza intelectual. Mas como existe forma concreta para se evoluir nesse sentido, no momento, há um grande paralelo da humanidade. Há uma grande parcela da humanidade passando fome. Só resta ao mundo ter acesso a esse trabalho de educação ambiental científica, produzida desde 1992 pela Fonte Didática e Metodológica para a Ecologia e o Meio Ambiental da região Nordeste, o sentido da vida no rumo da razão. Essas informações são imprescindíveis para quem deseja alimentar a humanidade e manter a Terra viva!